Olá, boa noite. O nosso grupo vai falar sobre as convulsões em bebês e crianças e o nosso público-alvo são as mães desses bebês e dessas crianças. E o grupo é formado por mim, Aline, pelo Davidson, pelo Frei Camilo, pela Giovana e pela Tayane. Então, as convulsões em recém-nascidos, elas podem ser causadas por anomalias metabólicas, que são temporárias, né, como, por exemplo, um baixo nível de glicose no sangue, ou pode ser por causa de um distúrbio mais grave, tipo uma malformação cerebral, né? Então, durante a gestação, algum dano por conta de alguma medicação, uso de algum tipo de droga, né? Ou uma malformação mesmo genética, falta de oxigênio, uma infecção muito séria, né? As doenças hereditárias, elas também resultam em algumas mutações de gene, que também pode desenvolver uma doença metabólica hereditária. A utilização, né, de alguns medicamentos, né, e as convulsões que são causadas por distúrbios hereditários do metabolismo, elas normalmente começam logo cedo no bebê, nos primeiros estágios, né, da infância. E existem também, no caso das crianças, né, e dos bebês, as convulsões febris. Então, às vezes, quando o bebê tem uma febre muito alta, ele pode vir a convulsionar, né? Então, nos recém-nascidos, as convulsões elas podem ser mais difíceis de serem reconhecidas, porque é mais complicado, eles não acabam tendo aquele sintoma clássico, né, de um tremor muito grande, né? Então, às vezes, você só vê eles apertarem bem os lábios, né, aquela sensação de que está mastigando de uma forma involuntária. Já nos bebês mais velhos, né, ou então nas crianças, né, então uma parte do corpo pode se agitar, né, ou se enrijecer, os membros acabam se movendo, né, sem coordenação, e a criança ela pode ficar com o olhar mais fixo, né, ficar um pouco confusa, ter algumas sensações de dormência ou de formigamento em algumas partes do corpo, né, e alguns sentimentos assim mais estranhos, né, tipo um medo, um pavor de alguma coisa que possa acontecer, né. O diagnóstico, ele pode ser feito de várias formas, né, então os médicos eles acabam fazendo uns exames para procurar a causa, né, com base nos sintomas que a criança está tendo. Então, eles vão fazer oximetria, eles vão fazer alguns exames de sangue, eles podem fazer, solicitar uma punção lombar, né, para fazer o líquor, né, então, para poder excluir qualquer tipo de infecção que possa ter, né, no líquido céfalo-raquidiano. Eles vão fazer também hemoculturas, exames de imagem, então tomografias, ressonâncias. Todos esses tipos de exame podem ser solicitados para poder tentar descobrir a causa dessas convulsões, né? O eletroencefalograma também é um dos exames que são solicitados e vários outros exames também. O médico vai avaliar o resultado desses exames junto com a clínica ali do paciente, com os sintomas que a mãe fala que a criança está apresentando ou aquele bebê, né? Então, as crianças que elas têm convulsão, elas são avaliadas de forma imediata, né? Para poder ver se as causas dessa convulsão são graves, né? Ou não, e para poder tentar identificar o que está causando e já entrar com um tratamento quanto mais breve, né? De uma forma mais breve, para tentar evitar que essa convulsão continue. Como é feito o tratamento? O foco principal do tratamento das convulsões em bebês e crianças é a causa da convulsão. Por exemplo, crianças com uma infecção bacteriana recebem antibióticos e crianças com um baixo nível de açúcar no sangue recebem a glicose. Outras causas tratáveis incluem infecções virais, tumores e níveis anormais de sódio, cálcio e magnésio no sangue. Às vezes, as crianças precisam tomar medicamentos para controlar essas convulsões, que são os medicamentos anticonvulsivantes. Se os medicamentos forem ineficazes ao paciente, é recomendado outros procedimentos ou a cirurgia. Algumas medidas imediatas devem ser tomadas quando uma criança apresenta uma crise convulsiva. Primeiramente, deve-se deitar a criança no chão e mantê-la afastada de objetos ou situações de risco, como objetos cortantes ou próximo a escadas.
Não colocar nada em sua boca. Não segurar a língua e nem colocar alimentos ou medicamentos na boca da criança até ela acordar. Checar se ela apresenta febre e, se sim, tratar com remédios e retirar roupas quentes. Se caso ela não estiver respirando, inicie a respiração boca a boca até o atendimento médico necessário. Tentar a reanimação cardiorrespiratória enquanto a criança está tendo convulsões é uma medida desnecessária que pode lesionar a criança e a pessoa que tenta realizar a manobra. E quando devemos chamar o serviço de emergência? Bom, devemos chamar o serviço de emergência se for a primeira convulsão da criança, se ela apresentar respiração irregular ou ausente, se ela persistir em convulsão por mais de 5 minutos e se ocorrer lesões durante ou ocorrer outra em seguida. Quais os medicamentos? Incluem o sedativo lorazepam ou os anticonvulsivantes fenobarbital, fosfenitoína ou levetiracetam, administrados por via intravenosa. Diazepam, midazolam, são sedativos similares ao lorazepam, que podem ajudar a interromper as convulsões. Anticonvulsivantes são usados se houver recorrência das convulsões ou se for provável que haverá recorrência. Seguindo o outro slide, a dose pode também ser ajustada conforme a criança cresce e seu peso aumenta. Outro anticonvulsivante pode ser acrescentado ou substituir o primeiro. Medicamento anticonvulsivante pode interagir com outros medicamentos. A necessidade de continuar a tomar medicamentos anticonvulsivantes depende do que causou as convulsões. Para a retirada do medicamento sempre é feito o desmame. E a cirurgia? A cirurgia pode ser uma opção se a criança continuar a ter convulsões, enquanto toma 2 ou mais anticonvulsivantes, ou se os efeitos colaterais forem intoleráveis. Envolve a remoção cirúrgica de uma área do cérebro. Algumas vezes, essa operação reduz significativamente o número de convulsões que a criança tem. Exames auxiliam a localizar a área do cérebro que está causando as convulsões, igual RM, vídeo EEG contínuo. Após a cirurgia, muitas crianças precisam continuar a tomar medicamentos anticonvulsivantes em doses mais baixos ou menos medicamentos. A dieta cetogênica ajuda? Sim, pode ser receitada pelo médico em algumas situações, pois o uso dessa dieta deve ser supervisionado por um médico e uma nutricionista. Possui um teor muito baixo de carboidrato e um teor muito alto de gordura. Deve ser seguida cuidadosamente e exige uma medição exata das quantidades de alimento, pois os efeitos colaterais podem incluir baixa concentração de glicose, letargia e perda de peso. O que é estimulação cerebral? Uma estimulação elétrica na parte do cérebro onde as convulsões têm início. Aí ela pode interromper uma convulsão no início ou ela pode encurtar a convulsão já iniciada. O sistema de neuroestimulação responsiva é um dispositivo que se parece com um marca-passo e é implantado dentro do crânio e ao detectar atividade elétrica em comum, ele estimula as áreas do cérebro que estão causando as convulsões. O sistema de neuroestimulação responsiva é usado em complementação a medicamentos anticonvulsantes. E o nervo vago? A estimulação do nervo vago pode reduzir o número de convulsões. Pode ser usado em crianças já a partir dos 4 anos de idade. Considerar o uso deste procedimento quando os medicamentos anticonvulsantes são ineficazes. E a cirurgia de epilepsia não é possível. Para estimular o nervo vago,
é implantado um dispositivo semelhante ao marca-passo sobre a clavícula esquerda e conectam ao aparelho ao nervo vago no pescoço com um fio que passa sobre a pele. Um ímã que costuma ser usado em uma pulseira pode ser usado para acionar o dispositivo e estimular o nervo com mais frequências. O estímulo do nervo vago é utilizado como um complemento dos medicamentos anticonvulsantes. Possíveis efeitos colaterais incluem rouquidão, tosse e timbre de voz mais profundo quando o nervo é estimulado. O estímulo do nervo vago normalmente faz com a criança que fique mais alerta. E qual o prognóstico? O prognóstico depende da causa. A convulsão por si própria não parece causar lesões no cérebro ou causar problemas duradouros, a menos que ela continue por mais de 1 hora, aproximadamente. Contudo, muitos distúrbios que causam convulsões podem causar também problemas duradouros. Por exemplo, alguns distúrbios podem interferir com o desenvolvimento da criança.